Olá, pessoal, boa tarde a todas, né? Sejam bem-vindos, né? Então, hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos, né? E aí a gente vai retroceder um pouco do que a gente fez semana passada, que eu acho que foi um pouco rápido demais. Eu penso que a gente pode abordar alguns tópicos que ficaram faltando do nosso estudo da semana passada. E aí eu vou começar, e aí a gente vai conversando, tá? Então, a gente está no capítulo 3, a percepção inocente. Aí é a percepção versus conhecimento, na página 42, e a gente vai iniciar no parágrafo 3, tá? A gente já estudou ele, mas a gente vai novamente olhá-lo, tá? Então, aí eu vou ler esse pedaço aqui, ó. A mente, só mais uma coisa, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá, né? Então tá. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A gente leu esse pedacinho. Como é que é isso? A mente que questiona se percebe no tempo. Portanto, olha esperando respostas futuras. Como é que é isso? Dentro de nós, se fosse a gente, como é que é isso? A minha mente olhando, né, se percebe no tempo, né, num momento X, né, entre aspas, assim, né, manhã, de tarde, de noite, por exemplo, para ficar mais fácil, né? Portanto, olha, procurando respostas futuras. Por quê? E como é isso? O que é isso? A gente vai... deixa eu ver. Hoje os exemplos não estão muito claros aqui. Mas quando a gente olha por uma coisa, por exemplo, a gente olha por um diagnóstico médico, nosso ou de algum parente. Aí o diagnóstico, ele não é muito bonito, né? Como é que a nossa mente vai procurar o futuro desse diagnóstico? Kátia, por favor, quer falar? Ela fica ansiosa, né, a mente? Tá, mas qual é o futuro comum que nós procuramos? São as tragédias e os sofrimentos. Sim. Esse é o futuro que a gente vê. Entenderam a ideia, o pensamento? A nossa mente, ela sempre olha buscando um futuro, porque ela projeta através do que ela percebe, ou daquilo que ela conhece, ou daquilo que ela vê, né? E ela busca um futuro, né? Não é assim? Sempre assim? Porque a mente nossa precisa, para se sentir segura, e aí a mente errada, uma resposta. Então, ela procura projetando para um futuro, né? Não é assim? A gente vai continuar, vocês vão entender o raciocínio do resto. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Como é que é? Do diagnóstico. Aí a pessoa olha o diagnóstico, sei lá, ela está com um problema sério na vesícula, né? Ou, sei lá, vamos pegar uma doença, assim, né? Um problema no coração, né? Meu coração, Aí ela pensa que o fato dela ter um diagnóstico ruim, o futuro dela qual é? É ruim também. Ou no mínimo a morte, né? É. Não é assim? Então ele fala assim, a mente fechada, né? Acredita que o futuro e o presente são o mesmo, porque nesse presente agora, ela projeta um futuro que ela acha que, né? Nesse momento presente, que é ruim. Vocês estão entendendo como é que funciona esse mecanismo interno nosso? Como é que a gente pensa, como é que a gente vê as coisas? Não é bastante comum ou vocês veem diferente, gente? Eu preciso saber se vocês estão acompanhando, mas assim vocês estão entendendo, vocês estão, entre aspas, achando que ele pode estar coerente com aquilo que eu estou falando. Não, certo? eu entendo, certo. Tá entendendo? Então, vocês se percebem, às vezes, fazendo esse movimento? Sim. Nós estamos no presente, Isso. né? Eu estou falando das coisas ruins, porque é mais fácil a gente ver. Ver. As coisas boas a gente normalmente curte mais. Então, o futuro ele não é uma coisa tão que a gente, né?
A gente pode até ter medo de no futuro não ter aquilo, mas a gente não projeta de uma forma tão negativa. Então ele fala assim, ó, a mente fechada, né, essa mente cheia de crenças, e que pensa que pensando, isso que está pensando, da forma que está pensando, vai solucionar alguma coisa. É o certo. Quanto que, na verdade, a gente não deveria pensar nada, não da forma como é, a projeção para um futuro. Né? Porque só existe o momento presente. Por favor, Fernando, quer falar? Deveria pensar positivamente, né? No futuro. Ou então não pensar nada, dependendo. Ou como eu soluciono, né? Seria uma forma da gente burlar ou impedir que esse futuro, né? Com a mente fechada, atue. Eu acho que agora, mais um pouquinho, mais algumas frases, a gente vai entender bem clássico como é que funciona isso. Ele fala assim, isso estabelece um estado aparentemente estável, porque daí a gente fala alguma coisa, né, ou pensa alguma coisa, né, que parece que a gente está, vamos dizer assim, se sente seguro, né, não é? A gente costuma fazer dessa forma, mas mesmo assim aquilo não quer dizer que a gente se sinta bem. A gente só fala aquilo, ou só se percebe assim, para continuar ainda da mesma forma. Aí ele fala assim, ó, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subrepetício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Então, por isso que pensar positivamente, em parte, não nos ajuda. Isso é sustentado pelo próprio ego, né, o Sara? Sim, esse é o sistema de pensamento negativo, né? Uhum. Isso é o sistema de pensamento coletivo. Por isso que a gente vive em guerra, né? Guerra no sentido coletivo. As mentes vivem em guerra, porque como nós projetamos, e quem projeta é o ego, e o ego vive em cima do que? Do medo, então ele tem sempre medo. Por isso que ele fica falando e dizendo coisas, né? Não precisa, calma. Mas o medo está lá ainda. Quanto mais ele deixar a gente vulnerável, assim que eu sinto, mais ele sobrevive, é isso? Isso. Daí só que a gente ele usa essas artimanhas, né, com essa mente fechada, coloca algo na nossa mente, mas no fundo a gente ainda está sentindo esse medo. Uhum. Né? Porque diante de um diagnóstico ruim, né, nós podemos nos manter de outra forma, né, sentirmos de outra forma, e não com esse medo atrás. Né? Porque a gente consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ele fala assim, ó, esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. Por que questionar? Porque a gente tem que pensar assim, mas isso é real? É dessa forma? Consegue entender como é que funciona ou não? Uhum. A gente vive dessa forma. Tudo que acontece na nossa vida, nós temos que botar um certo em um errado. A mente tem que estar sempre conversando, ela tem que ir falando tudo, para pequenas ações, né, do dia a dia mesmo, que seja fazer uma atividade doméstica, que seja fazer alguma outra coisa, ou mesmo tenha que fazer um trabalho manual, né, um trabalho de escritório, a gente está sempre conversando, né, e essa conversa é assim, né, assim só para entender, né, tenho que arrumar a cozinha, tudo bem, eu tenho que lavar a louça, por exemplo, a gente se planeja, vou lavar a louça, vou lavar, sei lá, cada um tem a sua forma, né, para deixar ela com uma cozinha que você gostaria que ela ficasse. Você mais ou menos tem uma ordem da sua forma de trabalhar. Mas você entra na cozinha para fazer aquilo. Mas daqui a pouco, a sua mente começa a conversar. E você já está no banheiro que você não lavou. Você está nos problemas do seu marido, do seu filho, ou do seu trabalho que você não está lá. Né? Você está nos problemas do seu pai ou com a sua mãe, ou você está no problema do mundo. É um e está lavando a louça. Lavando a louça. E aí o que acontece? Começa a ansiedade e você começa a ver que você está totalmente tomado por uma confusão, né?
Porque você projeta futuros inexistentes, são virtuais aquilo ali. Deu para entender o meu exemplo? Deu. Realmente, algo- É um carro desgovernado, não é isso? sem motorista. Né? Você foi falando bem o carro desgovernado. Teu som, eu não sei se é só para mim, eu vejo você falar e o som já saiu. Tá com uma diferença do som e a tela, a imagem. Tá para vocês, meninas? Não? Não dá não, Márcia. Eu acho que, bom, não está interferindo nada, eu ia entrar e sair, mas não vou não, deixa assim. Não, tá. Deixa quieto. É que hoje a gente também tá que nem aquele domingo. O computador quebrou, fiz um robozinho para a gente poder fazer o nosso encontro. Né? Mas então é isso, para entender esse mecanismo, né? Essa insanidade. Isso é insanidade. Por isso que eu achei que era importante a gente rever. Aí eu vou ler o parágrafo inteiro. Aí vocês tentam entrar em sintonia do que ele está falando para nós. Ele falou assim, a mente que questiona se percebe no tempo. Né? Estou lá lavando a louça, estou me percebendo no tempo. Né? E, portanto, olha procurando respostas futuras. E a gente está ali, mecanicamente, olhando para o futuro. Sempre por uma coisa, a gente está sempre projetando e não está no momento presente. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Aí ele fala assim, a mente fechada, né, a mente fechada é a mente do homicida, a mente errada, a mente que está... E na ilusão, ele fala assim, acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Então, a pessoa, ela pensa que o fato dela estar ali lavando a louça, ela está no momento presente. Não, ela só vai estar no momento presente se ela estiver lavando a louça. Deu para entender? Eu penso que vocês já notaram isso em vocês, né? Então, ele fala assim, isso estabelece um estado aparentemente estável, né? Porque, enquanto isso, o ego está usando a nossa energia. Está se lambuzando com a nossa vida. Né? Daí ele fala assim, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subrepetício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Então, é porque o ego, ele nunca é uma pessoa, imagina ser uma pessoa insatisfeita, né? Essa pessoa mora dentro de nós. Ele nunca quer estar onde tem que estar, que é no momento presente, porque o momento presente significa dizer que o ego vai morrer, desaparecer, porque a única função dele é falar na nossa mente. Fica mais fácil falar assim, tá? Então, o que acontece? Quando você vai e busca esse momento presente, né, estar no momento presente, fazendo aquilo que você tem que fazer, você não tem, o ego não te leva a outro lugar. Ele não vai a outro lugar com você, você está ali em espírito presente. É esse que é o grande grave. Aí o que acontece? O ego, ele começa a colocar coisas na nossa mente e ele, devagar, ele começa a colocar medos e conversas que distraem para que você não esteja no momento presente. É assim que funciona, penso eu, com 99% das pessoas do planetinha que a gente mora. Né? Quantas vezes a gente tem que ir e voltar em qualquer coisa que a gente esteja fazendo? Eu acho que você já faz esse exercício. E a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. No início é uma loucurinha, a gente pensa que aí a gente nota a nossa insanidade. E até então a gente pensava que a gente era claro nos pensamentos e claro em tudo que fazia. E descobrimos que não. Nossa, minha realidade eu sou adormecida, entre aspas, insana, né? Porque eu dou margem a essas conversas, e aí começa a nossa ir e vir. E aí a gente vai notando os medos, esse medo subrepetício, né? Que significa esse medo fraudulento. É como se algo tivesse essa sombra, né, que a gente já conversou, ela ficasse colocando medo em nós. E aí a gente fica indo, enquanto a gente deveria estar ali, tranquilo, fazendo o que tem que fazer. Isso significa dizer que a gente se tornaria mais sóbrio, né? Senão adormecido, ou como se diria, embriagado pela insanidade, pela ilusão. Tá bom? Alguém quer mais perguntar desse parágrafo, ou quer falar um exemplo, falar alguma coisa? Suficiente? Esclareceu melhor esse parágrafo? Daí, agora a gente vai entrar no quadro. Ele fala assim, ó,
A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. Vou ler de novo e eu queria saber se alguém gostaria de explicar. Ó. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A gente acabou de falar isso. Lavando a louça, quando é que é a vista espiritual, natural e verdadeira e quando não é? Quando é que ela é corrigida? Como é que é? Quando nós estamos no momento presente. É isso? A visão verdadeira é a percepção natural. Momento presente, espírito presente. Da vista espiritual, porque se você não está em espírito, você não tem uma vista espiritual. Por isso que ele fala assim, mas ainda é uma correção em vez de um fato. Por que é uma correção? Porque a gente não consegue viver de vista espiritual 100% no nosso dia. Não é verdade? Por isso que a gente vai e vem. Então, a gente está corrigindo a visão. Vai e vem. Vai e vem. É um balanço. Né? É um ritmo que a gente tem que seguir. Né? Sem se cobrar, sem se julgar. Mas cada vez que se vem consciente, a gente volta novamente para a nossa vista espiritual. Que a gente já entendeu que essa é a natural. Vocês já entenderam, né? Ou não? Como é que é? Vocês já viveram essa vista espiritual. Vocês de vez em quando se lembram de vocês mesmos. De vez em quando você se lembra se corrigindo. De vez em quando você se lembra que tem que buscar a paz de Deus. Ou não? Sim ou não? Né? Então, isso é buscar a vista espiritual. Não é assim? Ou tem uma ideia diferente quando eu leio essa frase? Ó. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual. Mas ainda é uma correção em vez de um fato. Por que não é um fato? Porque ela não é 100%. Em nós ela não é. Pelo menos em mim eu posso falar que não, né? Eu não sei em vocês. Né? Bom? Daí ele fala assim, ó. A vista espiritual é simbólica. E, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa, que atraz ao domínio próprio do milagre. Vou ler de novo. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que traz ao domínio próprio do milagre. Como é que funciona isso? Por que ela é simbólica? Por que ela não é um instrumento para o conhecimento? Assim, vamos fazer o inverso. Né? Vou pegar aqui assim. Ó. Quando a gente está buscando esse trabalho de autoconhecimento, buscando essa ideia da presença, eu vou usar a cozinha porque é o meu ginásio, meu método de aprendizado. A gente devia estar lavando a louça. A gente não está lavando a louça, a gente não está na vista espiritual. Por isso que a gente está falando aqui que ela é simbólica. A gente tem que buscar temporariamente uma vista espiritual simbólica, porque a gente não tem ela. Ela é um símbolo ainda, né? E ela não é o conhecimento, né? Porque ela não é uma coisa integrada dentro de nós. A vista espiritual não é algo íntegro, integrado. Já lembra essa palavra? Ou seja, a gente não está presente com as três forças unidas dentro de nós de forma constante e permanente. Aí ele fala assim, ó. Portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Ele fala, contudo, é um meio de percepção, de você olhar, né? É um meio de percepção certa, que traz ao domínio do próprio milagre, porque com essa visão, a gente pode levar a ideia para o milagre e pedir o perdão, levar em direção ao milagre. E aí, sim, pode se tornar algo diferente. O fato de você ver que você está furioso não quer dizer nada. Né? Você teve uma visão da sua insanidade. Se você não levar essa visão insana ao domínio do milagre, não aconteceu. Né? Deu para entender ou não? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E
tá indo assim, o raciocínio tá combinando com vocês? Tá certo? Aí ele fala assim, ó. Uma visão, aí ele coloca assim, entre aspas, de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. Isso a gente deu uma conversada boa semana passada. Alguém quer falar alguma coisa? Nesse pedacinho da visão de Deus? Se eu me lembro do que eu assisti, você disse que, por mais que a gente utilize ou algo assim parecido, tem que haver uma constância, um trabalho. Não é isso? Não foi isso que você falou? Para que aquilo não se perca. Eu acho que foi por aí, mais ou menos. Tá, e o que vocês entendem, lembram o que a gente falou da visão de Deus? Ele colocou aqui no livro, entre aspas, lembrem, né? A visão de Deus, entre aspas, seria mais um milagre do que uma revelação. Sei, eu não estou lembrando. Ele pôs entre aspas. Foi. E você falou. Eu até fiz uma pergunta. Como é que era o nosso Deus antes? Isso mesmo. Só não estou lembrando o que você falou. Não, mas eu também não, estou tentando aqui. Né? E o nosso Deus estava longe, não estava dentro da gente. Você fala Deus, né? E também era um Deus do lado de fora, como você está dizendo, né? Ele era um Deus ou num trono, ou era um Deus que tinha uma personalidade meio diferente, às vezes ele era até malvado, entre aspas, né? Ou ele era vingativo, ou ele era puro, não era assim o nosso Deus? Exato. Então, né? Aí ele fala assim, só que ele colocou entre aspas, porque ele está falando que existe uma visão de Deus. Né? Ele não está dizendo que não existe uma visão de Deus. Aí ele fala assim, uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. Como é que é a ideia da visão de Deus? Como um milagre? Quando a gente usa uma ferramenta e nós, depois daquilo ali, algo em nós muda, a nossa mente se torna mais clara, as nossas sensações internas se tornam mais claras. Isso não é a sensação de estar com Deus, de ter uma visão de Deus? Exato. Não é isso? Isso. Eu penso que quando vocês usam a ferramenta, vocês se sentem melhores, vocês têm a sensação que são um com Deus. Não é assim? Falando de uma forma simples, né? É porque a gente às vezes tem aquela coisa grandiosa, mas vocês, naquele momento, a gente sempre usa aquela expressão. A paz de Deus voltou. Não é assim? E vocês consideram aquilo o encontro com Deus. Não é isso? Exato. Tá, então tá bom. Aí ele fala assim, o fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais que santas que sejam, não duram. Isso a gente até conversou. Por que elas não duram? Essa paz de Deus, por que ela não dura? Mais fácil perguntar assim. Porque não tem presença. É isso que eu ia falar. Porque se distrai, né? Isso. Se distrai com outras coisas, né? Se distrai e sai de perto dele. Né? Aí, Separa. Médico. aí você lembra, faz, Que você não tomou anti-inflamatório? usa uma ferramenta, né? E aí você fica novamente perto dele. Isso. E aí você começa a entender que Deus existe. Não é assim? É. De uma forma diferente do que você via antes, né? Mas que ele é muito real. Não é assim? É. A conversa está chegando ou não? Tá. Tá? Então agora vamos para o 5. Ou vocês querem fazer mais algum comentário desse parágrafo 4? Suficiente? Então, ó, o 5. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo, né? Ele colocou entre aspas, ou teres certeza. Aí ele falou assim, a certeza é sempre de Deus. O que ele quer dizer com isso? Quando
A gente conhece Deus, a gente conhece quem? A verdade. Fernanda, por favor. A gente começa a conhecer a gente. Então, Deus e a certeza é a mesma coisa. Conhecer-te a ti mesmo e a certeza passa a ser a mesma coisa, porque você se torna um com Deus. Por isso que ele colocou entre aspas. Ele fala assim, a Bíblia te diz, conhecer-te a ti mesmo. Ele colocou entre aspas aqui no livro. Ou ter certeza. Né? Porque o ou aqui é no sentido de que é como se tanto uma coisa, ou isso ou aquilo. Mas aqui no sentido de que ambos são a mesma coisa. Porque ele diz assim, a certeza é sempre de Deus. Então ele quer dizer que quando conhece a ti mesmo, terá certeza. Tendo certeza, conhecer a ti mesmo. Tendo as duas coisas, né, juntas, uma ou a outra, conhece a Deus. Né? Porque ele usa a palavra que certeza tendo a ideia de que é certo, por isso a mente certa e a mente errada. A gente usa a palavra certeza, porque às vezes a nossa palavra certeza no nosso comum viver, ela não é uma coisa, né? Ela é uma certeza mais ou menos. Aqui não, aqui ela é, tá? Daí ele fala assim, quando tu amas alguém, ou percebeste como é, né? E isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Então, quando amas a Deus, percebe eles como é. E isso torna a ti possível conhecê-lo, né? Aí ele fala assim, até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Né? Aí ele falou assim, enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo de que não conheces a Deus. A gente deu o exemplo do irmão, né, da semana passada, né, a brigas, né, não gosto do meu irmão, né, e aí eu contei uma historinha. Aqui eu estou falando agora da ideia de Deus. Então vamos lá. Ó. Quando tu amas alguém, gente, entenda que amar aqui não é beijos e abraços. Amar é algo do aspecto divino, esse amor que ele está falando aqui, tá? Daí ele fala assim, ó, quando tu amas alguém, ou percebes como é. E isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Né? Até que percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Quando? Como é que era a vida nossa antes? Era um subir e descer, né? Sofrimento e falsas alegrias, ou falsas felicidades, né? Ou falsos momentos, porque eles duravam muito pouco. E ia e via, não era assim a nossa vida? Então a gente olhava e era uma vida sofrida, e às vezes até a gente parecia até que estava, entre aspas, no inferno, né? Ou seja, era um negócio, era um sofrimento constante. E aí a gente entende que esse sofrimento ele não tem a ver com a parte material da vida, né? Porque às vezes poderíamos até estar morando num lugar melhor, ter até um serviço melhor, né? Porque a gente pensa que sofrimento tem a ver muitas vezes com a parte material, não. Mas mesmo assim existia um sofrimento, uma angústia, algo que ficava, uma falta, a sensação de falta, é essa sensação que é a ideia de separação. Aí o que acontece? A gente descobriu que o nosso problema era onde? Na nossa mente, na percepção equivocada sobre as coisas, né? Aí o que a gente vai? Começa a usar a ferramenta, mudamos o nosso nível de percepção, mudamos percepções equivocadas sobre o que tínhamos no mundo e sobre nós mesmos, passam, né? E isso fez com que acontecesse algo aqui dentro, que foi o quê? Iniciamos os nossos primeiros entendimentos, as nossas primeiras percepções de quem é Deus. Não foi assim que aconteceu? Ou não? E aí você começa a entender a frase. Quando tu amas alguém, ou percebeste como é. Aí a gente se deu conta que o Deus que a gente tinha dentro não é o mesmo Deus que a gente está percebendo agora e sentindo agora. E quando a gente olha para dentro, é bom. Não é assim? Porque quando a gente olhava para dentro, era escuro.
Eu quero saber se vocês estão percebendo isso e sentem esse movimento, mesmo que seja pequeno dentro de vocês. Consegue entender? Eu sei. Acho que é assim, que quando a gente, ele não sente ele dentro da gente. A gente sabe que, pelas crenças, que ele está dentro da gente, mas a gente está naquele escuro porque a gente não percebe que ele está. E quando a gente sai, percebe, aí a gente passa a ter mais paz, mais felicidade. E aí você passa a amar de forma mais real. Mais real. E aí você começa a amar quem também? A Deus, né? E a si mesmo. Porque você e Deus são... Exatamente. É que a gente vai se dando conta desses mecanismos. Demora um tempo. Então, por isso que você passa a se conhecer também. E isso, quando você usa para dentro de si, você vai usar para o lado de fora, porque você vai reconhecer que o outro é o seu irmão. Também é um filho de Deus. Então, por isso que você passa a amar todas as coisas de uma forma diferente. Gente, isso aqui é o grandioso, né? Sabe que isso são momentos nossos, né? Mas isso é a meta. Não é assim? Então, de vez em quando, você olha para alguém e percebe como ela é. E está perfeito. Né? Quando percebe como ela é, não quer dizer que o que ela faz, ou o que ela gosta, ou como ela é, seja da forma que você queira viver ou que você gosta, mas também não tem problema. Deu para entender a forma de ver totalmente diferente? Então, ele falou assim, ó, quando tu amas alguém, ou percebe como é. Quando tu amas alguém, você se percebe como é. Quando você começa a amar a si mesmo, você começa a se perceber como é. Aí ele fala assim, e isso próximo ao contrário também, do lado de fora também. Aí ele fala assim, até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Aí você se dá conta de que você nunca tinha olhado para si mesmo e visto a sua insanidade. Não era assim antes? Era. Aí a gente começa a se perceber, e aí a gente vê parte de nós. Tem a luz interna, mas parte de nós ainda está dentro de uma escuridão bastante grande. Mas não tem mais problema, porque você já viu a luz, você já viu Deus. A visão era externa, né, Sara? Isso. A visão de Deus era externa. Isso. Para fora. Isso. A nossa visão também era para fora, porque a gente se julgava de acordo com o que a gente via lá fora. Isso. Então, eu podia ser uma pessoa gorda ou uma pessoa magra de acordo com o que eu visse lá fora. Eu podia ser uma pessoa pobre ou rica de acordo com o que eu via lá fora. Eu podia ser uma pessoa boa ou ruim de acordo com o que eu via lá fora. Não era assim que a gente se julgava? Uhum. Então, hoje não é mais assim, ou não deve ser assim, né? Tem que ser sempre de dentro para fora. Daí ele fala assim, enquanto fizeres perguntas a seu respeito, né, aí a gente perguntava, eu estou bem informado, né, eu estou fazendo umas brincadeiras assim para a gente entender, a gente sempre se colocava no mundo de acordo com uma coisa que não existia. Né? Aí ele fala assim, enquanto continuar a teu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Não era assim? Aí a gente vai se dando conta que a gente não precisa ser nada além de quem somos. Então, a gente é Deus. É, assim, usando uma expressão mais simples, a gente está com Deus. E está tudo bem. É mais ou menos assim uma coisa. Daí ele fala assim, certeza não requer ação. Né? Então, o que quer dizer? Certeza aqui é a Deus. Deus não requer ação. Por que não requer ação? Aqui a ação, pelo que eu entendi, é assim. Você agia de acordo com o que a sua mente errada falava. Porque você não tinha certeza. Então, você fazia cálculos matemáticos sobre o certo e errado, usando a dualidade, e fazia várias ações, mas elas eram emboladas e te levavam ao sofrimento. Quando Deus está presente, você sabe como agir. E simples assim. Eu entendo dessa forma. Se alguém quiser dizer outra forma, certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. Não é assim? Aí eu xingo aquela pessoa porque ela foi mal educada comigo, então eu xingo ela. Né? Eu faço tal coisa por causa disso. Isso não é conhecimento. Não, aí eu estou xingando a mim mesmo, né? Também. Parte disso é isso.
Mas vocês estão entendendo como é que funcionava, como é o nosso... Isso é para todo mundo. E isso aqui é para todo mundo, acho que está no mesmo caminho. Né? A diferença é que agora a gente consegue, de vez em quando, se separar disso. Não é assim que vocês estão vivendo? Ou todos nós? Então, ó, quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. Por exemplo, a gente vê uma barbaridade, né? Uma pessoa comete crimes gravíssimos, né? E aí a gente já julga ela e já fala que ela devia morrer. Né? Isso é percepção. Não é conhecimento. Eu não estou falando que a justiça, né? Que as coisas não devem caminhar para que aquela pessoa faça ou vai preso, só aconteça o que tiver que acontecer de acordo com as leis coletivas ou da lei do nosso país. O que eu estou querendo dizer é que a gente julga tudo como fosse uma coisa única. E a gente, às vezes, não sabe o que está realmente acontecendo naquilo tudo ali. Né? E isso não é conhecimento, isso é só uma percepção. Percepção por quê? Porque foi horrível ouvir aquilo. Aí a nossa percepção diz assim, mata ele. Esse tipo de gente tinha que sumir do mundo. Não é assim? Porque a gente tem um medo subreptício aqui dentro, e aí a gente julga o presente com o futuro. Porque toda pessoa que mata, toda pessoa que é ruim, toda pessoa, ela deve desaparecer. A gente meio que molda a nossa mente meio assim. Não funciona meio isso? Quando a gente se sente medo, a gente não quer exterminar, matar, terminar, né? Não é meio isso? Ou não? É um exemplo, assim, vê se eu estou certa. Um exemplo assim, mais light. Ah, legal, porque hoje eu tô meio... Você conhece vamos dizer, um homem, eu vou botar um homem. Aí você, quando vê aquele homem, você já forma opinião sobre ele. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele é assim, se ele é assado, não é isso? Mas você não conhece a pessoa em si. Você só formou uma opinião sobre ele. Correto? Isso é a percepção, né? Isso. Aí quando você tem uma conexão maior com ele, vem o reconhecimento. Você vê quem realmente ele é. Isso seria o conhecimento, é isso? Então, pode ser um exemplo assim. Porque é que o conhecimento vai vir da oportunidade que quando você não julga e não conclui nada sobre ele. Lógico, que quando a gente vai conhecer um homem, vamos dizer assim, principalmente se nós vamos nos relacionar com ele, você vai ter uma primeiro você tem que olhar e gostar do que vê. Não importa como é que é. Né? Alguma coisa em ti atraiu, mas é só até ali. Né? Mais que isso, né, não nos dá o conhecimento da pessoa. É mais ou menos o exemplo que você disse. Não reflete o ser real. É Não. a nossa imaginação que trabalhou ali, né, toda. Os nossos conceitos sobre o como, né, e aquilo que a gente quer ver, né, e muitas daquelas coisas são ilusórias, né, porque às vezes ele pode ser até bonito, mas no fundo, né, não é tão bonito por dentro. É o príncipe que vira o sapo. Isso também, né, a gente não é a Cinderela, né, então tem tudo isso, né, mas é mais ou menos assim que acontece, e isso é com todas as coisas da vida. Até com os nossos filhos a gente faz muito isso. Isso. Porque nós pensamos que os filhos são nossos, e os filhos não são nossos. É o mais grave que eu penso, né? Que eu penso que a gente teria que se dar conta, né? Que ele é um ser. Quando a gente passa a tratar o nosso filho como um ser, e não ser nossa propriedade, né? Porque aí muda tudo. Né? É porque é difícil eu penso que deve ser difícil, né? Porque eu não tive filhos. Mas eu penso que é difícil mesmo, né? É muito perto, é muito assim, né? E aí tem todo o medo subreptício, como diz aqui, né? Que, se eu não cuidar, vai morrer, se eu não cuidar, não sei o que lá, vai tomar mau caminho, não vai saber fazer, né? A gente sempre tem medo que o filho, coitado, né? Mas, na verdade, a nossa única função é ensiná-lo a deixar de ser inconsciente. E aí, quanto mais a gente, às vezes, pressiona, a gente torna ele tão inconsciente quanto a gente. A gente não se dá conta disso. A gente está ensinando as nossas crenças para eles. Por isso que a gente, rompendo as nossas crenças, nós ensinamos os nossos filhos a serem melhores, mais felizes. Né? Eu penso, dos detalhes. Verdade. Né? E aí, o grave, né? Assim, para entender... O inverso também, né? Nós somos filhos. Então, a gente, às vezes, acha
que o nosso pai e a nossa mãe nos deu a vida, então nós devemos a eles. E isso é o mais grave, porque não é assim, né? Entende? Não, eles, tudo bem que o nosso pai e a nossa mãe foram lá, namoraram, e a gente, né, daquilo ali nasceu. Mas a gente não deve a nossa vida a eles, porque a vida não é de ninguém, a vida é nossa. Né? Então, tem alguns pais que pensam, eu te fiz nascer, eu te criei, eu te eduquei, você é meu, e você vai fazer o que eu quero. Acabou. Não é assim? E aí dá confusão. Porque isso não é verdade. Né? Porque da mesma forma que a gente, por isso que a gente vai entendendo que a gente é filho, é pai, é mãe, ou seja, a gente muda os nossos papéis. Né? E a maioria deles são todos invertidos, são equivocados. Bom? Aí ele fala assim, daí, quando dizes que estás agindo de acordo com base no conhecimento, estás confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é o resultado da revelação e só induz ao pensamento. Então, ele diz assim, o conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. Consegue entender? Pelo menos assim, eu acho que eu entendi você. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo. Assim, aí eu vou colocar aqui, por exemplo. Quando a gente usa uma ferramenta do perdão, a gente está usando do conhecimento. Né? Ele pode até ser, entre aspas, um conhecimento intelectual, mas aí o que ele fala assim? Ele provê a força para o pensamento criativo. Porque o pensamento criativo é o pensamento de Deus. Então, quando você usa uma ferramenta dos milagres, uma ferramenta no intuito de usar a ferramenta para usar um perdão diante de um fato ou acontecimento, algo vai acontecer. Vem um pensamento criativo, porque vem um conhecimento, vem uma informação nova sobre aquilo ali, né? Aí ele faz assim, ó, o conhecimento provê, né? Esse conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. Quer dizer, o fato de você usar a ferramenta não quer dizer, né, só vai acontecer, né? Daí ele fala assim, a percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você usa disso, né, dessas ferramentas, você está mudando a sua percepção, ou seja, é quase como uma coisa junto com a outra. Né? Conforme você vai indo, né, se dando conta de que está adormecida, aí você se dá conta, eu preciso voltar ao momento presente. Aí, quando você faz isso, você começa a usar as ferramentas do perdão, né? E, ao mesmo tempo, os milagres vão acontecendo. E o conhecimento também vai se aumentando. E aí, com certeza, as ações podem ser mais certas e mais corretas, de acordo com o momento presente. É meio assim que eu estou entendendo, gente. Essa frase não é complexa de explicar. Se alguém quiser falar, eu vou ler de novo. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, né? Ou seja, para que você seja criativo, no sentido criativo aqui tem a ver com Deus, tem a ver com o Espírito. Aí ele fala assim, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, né? Ele fala assim, a percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é o resultado da revelação e só induz ao pensamento. Ele fala assim, mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo, né? Ou seja, você só consegue perceber tendo um corpo. Que o corpo tem os 5 sentidos. A gente consegue ver, a gente consegue ouvir, a gente consegue cheirar, a gente consegue sentir o gosto e consegue apalpar as coisas. Isso nos dá a capacidade de percepção. Então, isso nos dá, e temos que ter um pouco. Aí ele fala assim, mesmo na sua forma mais espiritualizada. Né? Num processo de meditação, por exemplo, se a gente resolve, e tem um êxtase de meditação,
né? A gente pode temporariamente parecer não ter um corpo, temporariamente parecer não estar nesse tempo e espaço, né? Mas quando a gente volta, a gente teve uma experiência espiritual, mas voltou um corpo. Não foi assim que aconteceu? Não é assim que acontece? Aí ele falou assim, o conhecimento do altar interior, e é intemporal, porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Conhecimento vem ao altar interior, onde o altar interior é a ideia do, né, representada normalmente pelo nosso coração, pelo nosso espírito, onde deveria estar a ideia, né? É como se a gente colocasse o nosso ser num altar e ele começasse a perceber de forma mais real e verdadeira as coisas. Por isso que ele fala, o conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. Por que é intemporal e envolve certeza? Porque não tem tempo, não é isso? E reflete a verdade. Reflete quem? Quem é a certeza aqui, gente? A gente falou no início. É Deus? É Deus, a unidade. Isso, é porque a gente não costuma usar a palavra certeza. Ela é sempre meio dual na nossa vida. Aqui, a palavra certeza ela é sempre unificada, né? Dentro do livro, tá? Não estou querendo dizer que a palavra certeza seja isso, mas aqui no livro ela quer dizer isso. Então ele fala assim, ó, o conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque ela sempre existiu, como você disse, ela é a verdade absoluta. Porque envolve certeza, porque envolve Deus. Aí ele fala assim, perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Por que não é o mesmo que conhecê-la? E por que perceber a verdade? A gente sabe que Deus existe, mas isso não quer dizer que a gente sinta Deus, não é isso? Mais ou menos isso. Estou lembrando do seu vídeo. Isso, mais ou menos aí. Né? Então, nós temos muitas verdades mentirosas dentro de nós, né? Porque pensamos que é certo, que é de Deus e não é. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa ideia do que é a verdade. Porque a verdade e Deus são uma coisa só, ela é a certeza de tudo e todas as coisas. Então, por isso que o fato de, eu sei que é assim, né? Eu sei que é sábio, isso não é. Quando a gente começa a bater muito forte em cima de algumas coisas, a gente tem que ficar de olho, porque pode não ser verdade. Né? Embora possa parecer muito certo e muito real. Mas ela pode não ser verdade. Né? Que nem é o exemplo da Márcia. A gente pode olhar e achar que aquele homem é o homem da nossa vida. Passaram alguns meses, nós descobrimos que ele não era o homem da nossa vida. Coitado do sapo, e o sapo não tem culpa, culpa entre aspas, né? Foi a nossa observação que fez com que a gente achasse que ele era um príncipe. Entendeu? Aí depois ele era sapo, mas ele não tem culpa de ser um sapo. Não. Mas não quer dizer que você precisa namorar um sapo, mas aí demora um tempo para entender que você estava namorando um sapo. Né? Não era verdade. Porque as suas percepções eram equivocadas. A visão externa me levou àquela conclusão. Quando eu percebi a visão interna, é que eu conheci a verdade. Opa, acho que eu estava dizendo. É mais ou menos isso. Você adquiriu um conhecimento sobre você mesmo. Isso. E você estava equivocada na forma de perceber e ver as coisas. Só isso. O restante vem conforme vai indo. Né? Aí você toma uma atitude melhor ali, né? Com relação ao seu sapo. Vamos ter sapo. Não, é porque a gente não tem mais 15 anos, então a gente já encontrou muitos sapos no caminho, né? Sim. Eu dei o exemplo de homem, mas na realidade serve para qualquer pessoa. Você viu uma pessoa, qualquer relacionamento. É a primeira vez, você acha que, né, você tem só a percepção dela, você conclui várias coisas sobre ela. Aí quando você passa a ter uma amizade mais profunda, é que você vai conhecer a pessoa. Pode ser realmente uma pessoa maravilhosa, ou o próprio homem pode ser um príncipe, né? Ou não, a pessoa pode ser
é diferente. Não ser Não o dizer seu nem ruim. número, é isso que tem que entender. Ele só não é meu número, É, né? Ele não é nem melhor nem pior, ele só não é meu número, é. né? Isso mesmo. E se a gente tratasse qualquer pessoa assim, né, somente se vai ter uma relação mais estreita com ela, ficaria mais fácil de viver, né? Uhum. Então, né, a gente não é... Cada um tem uma forma, tem gostos diferentes. A gente ainda vive um pouco, vive num planeta. Então, tem coisas que são assim, acabou. Né? Gente, é muita verdade, né? Agora me lembrei de uma coisa que eu vi na internet, uma menina na Índia conhecendo o marido no dia do casamento. Gente, quanta insanidade. Você falou isso agora, me chamou a atenção. Como vai casar com uma pessoa que nem conhece? Não é verdade? É muita. Gente, a gente está muito fora da caixinha, muito mesmo. Ô, Márcia, a gente falou um negócio. Adorei isso, Márcia. Ó, é que é assim, né? A gente pena que a gente não dura muito tempo. Se a gente durasse uns 200 anos, a gente veria mais fácil algumas coisas. Uhum. Mas assim, a gente é um pouquinho mais antiga. Mas com certeza a sua avó tem grande chance de não ter casado com quem ela queria. Sim. Porque quem escolhia eram os pais. É. Isso não faz 100 anos. Isso mesmo. Então, por isso que a gente olha hoje e aí a gente fala, não sei o que no meu tempo. Não, no meu tempo era pior. Eu penso que hoje em dia a gente está bagunçado para organizar. Hoje em dia as pessoas, entre aspas, não vamos falar no Brasil, né? Não vou falar em outros lugares do mundo, porque aí a gente estaria juntando demais. Mas hoje em dia tem essa possibilidade das pessoas se unirem porque querem estar juntas. Mas aí a coisa desorganizou, a gente foi para o outro lado. Então, provavelmente, a gente vai fazer um movimento inverso. Porque antes a gente só poderia se casar, né, há 100 anos atrás, provavelmente com que o pai e a mãe aceitassem, entendeu? E às vezes acabava aceitando, porque ainda mais, né, a gente vem dando o exemplo feminino, né, principalmente, a mulher não trabalhava fora, tem todo um processo de crenças que existia. Hoje em dia já mudou muitas coisas, mas aí pelo fato de ter mudado de uma forma muito abrupta, a gente está tudo desorganizado. É por isso que, familiarmente, tudo a gente está desorganizado. É uma questão de reconstrução. Espero que a gente reconstrua de melhor forma no futuro. Né? Como vai ser, eu não sei. Pegar o caminho do meio que é difícil, né? Dentro dessa dualidade, sob a dualidade é difícil. A gente sempre tende para um lado ou para o outro. Sim. Mas é entender isso. Então, o mundo ele mudou muito rápido nos últimos 100 anos. E a gente não está dando conta de entender que a insanidade, parece que o esgoto, o negócio fez assim, ó. Né? Uhum. E a fossa lá, o negócio subiu, né? E aí a gente está tentando se organizar coletivamente, né? Penso eu que é meio assim, né? Imagina, quando a gente nasceu, no máximo que tinha era telefone, né? E nem todo mundo tinha telefone, né? Não. Era uma coisa chique ter telefone. E até para você fazer uma ligação para outro estado, para outro, você tinha que às vezes falar com a telefonista. Isso foi aqui, 40 anos atrás, 50 anos atrás, no máximo. Olha o jeito, a gente está falando. Né? Hoje em dia tem até tradução simultânea da conversa. Ou seja, foi muita mudança para acompanhar o pouco conhecimento do ser. Né? Sim. O ego criou uma ilusão de tal forma, né, no mundo coletivo, né, no fundo, daí botando no mundo da forma, criando toda essa ilusão de tecnologia, né, e eu não estou falando que a tecnologia é ruim, eu sou fã da tecnologia, mas a forma como ela foi, a gente enlouqueceu. Né, e aí agora a gente está buscando, eu penso que é isso, eu sou otimista. É uma questão de tempo. Eu também. Né? Tá bom? Eu vou ler mais umas 3 frases aqui do parágrafo 6, e aí a gente vai encerrar, tá? Só porque falta um pouquinho aqui, olha, fala assim, que a gente não leu esse na semana passada. Então, a percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Mais ou menos complementa a frase que a gente leu anteriormente. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, né? Os seus altares, né? Conosco.
né? Aí ele fala assim, os quais ele estabeleceu aonde? Em seus filhos. Então, é como se Deus tivesse colocado um altar dentro de nós, né? E a gente não cuida do altar. A gente não percebe esse altar. Então, quando a gente muda com uma percepção certa, a gente percebe o altar interior. E está quem? Deus, Filho de Deus, Espírito Santo e o Cristo junto. E o Pai também. É meio isso. Aí ele fala assim, né, em maiúsculo, pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Não é assim conosco? Quando a gente vai fazendo esse trabalho, essa paz, ela passa a ser uma coisa um pouco mais presente, mais contínua, e aí a gente tem essa sensação de Deus presente na nossa vida. Né? Não é mais ou menos assim ou não? Sim. Tá. Aí ele fala assim, ó. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. O conhecimento precedeu, né, tanto a percepção quanto o tempo, irá, em última instância, substituí-los. Precedeu e veio antes. Né? Então, fala assim, ó, Deus não é um estranho para seus filhos. Né? E seus filhos não são estranhos uns para com os outros. Então, esse é o mecanismo. Quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a ver Deus em todas as outras pessoas. Por isso que ninguém se torna estranho. Não é mais ou menos assim que a gente começa a mudar a nossa visão? Então, ele fala assim, Deus não é um estranho para seus filhos, ou seja, Deus não é estranho para nós. A gente só não vê ele, né? Pensa que ele não está lá, né? Mas ele não é estranho para nós. Aí ele fala assim, e seus filhos, né? Daí eu penso que é todo mundo, fala assim, não são estranhos um para com os outros. Porque quando nos reconhecemos como os filhos de Deus, reconhecemos que todos somos um e que todos somos filhos de Deus. Então, todo mundo vira irmão. É uma grande irmandade. Aí ele fala assim, o conhecimento precedeu, ou seja, ele veio antes, tanto a percepção quanto o tempo. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, né, em última instância, substituí-los. Né? O conhecimento aqui é a ideia de consciência. Lembra que a gente conversou para a gente entender melhor a ideia do conhecimento? Conhecimento é como se a gente tivesse consciência. Né? Não é igual que no livro, não é a mesma coisa, porque o livro trata a palavra consciência diferente, mas para a gente entender, porque a gente estuda outros livros, que a gente fala, despertou a consciência. Você abriu o seu espaço, então você adquiriu o conhecimento. Márcio, por favor. Não, eu não ia falar, não, só deixei aberto. Tá? Então, esse é o significado real do alfa, e ômega e o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ele fala assim, a percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Deu para entender, né? Ó. A percepção pode ser estabilizada. Estabilizada como? Quanto mais presença, mais estável é a percepção. Mais clara ela se torna. Mas o conhecimento é estável. Por quê? Conhecimento, se a gente botar consciência, é estável. Presente. É real. É verdadeiro. É mais ou menos assim que eu entendo. Eu consigo explicar até aqui. Aí ele fala assim, a percepção... teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele botou isso entre aspas. Ele fala, entre aspas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí vem a ser, entre aspas, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Ele está fazendo uma tradução dessa frase. Porque todo mundo assim, tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Tema a Deus, gente, entrou no mundo ego. Né? É isso que ele está querendo dizer. Tema de Deus é ter medo de Deus. Aqui ele está querendo dizer que não.
conhece a Deus e aceita a sua certeza. Ele está traduzindo o que essa frase quer dizer. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, aceita Deus, né? Ou seja, conhece a Deus e guarda o seu conhecimento, e guarda o seu ensinamento, e você terá certeza. É meio assim que eu entendi. Se alguém quiser falar diferente. Não, essa última frase mostra que aí não precisa ter mais medo. É porque a palavra teme, né, a gente, como é equivocado, pensa que teme é de medo. Provavelmente aqui ela queria dizer essa ideia. Eu não olhei a palavra teme no sentido português, né? Mas ele está querendo dizer que é como se tenha a Deus, né? Viva com Deus, né? Não tenha medo dele, né? Como você mesmo quis dizer, né? E guarda os seus mandamentos. Então você terá certeza, né? E meio assim, eu estou entendendo que o livro está querendo dizer para nós a tradução dessa frase, porque ela é uma crença. Ela é uma crença religiosa, filosófica, espiritual também. Teme a Deus, né? Teme a Deus. Você não é um teme a Deus? Né? Para nós, ele é aquele negocinho ali, ó. É um super-repetício de que o futuro venha a ser venha a ser pior do que o momento presente, né? Entende? Quando a gente está fazendo agora, você não é temente a Deus, né? Não é assim que a pessoa fala para nós? É. Aí a gente usa o nosso medo e a gente não. Tem o medo de Deus. Como se Deus, né? E não é isso. Sara, aqui nessa questão da palavra teme, né, não pode estar significando também compreender, né, o ensinamento de Deus, né, e guardar no nosso coração esse ensinamento, né? É diferente de temer, ser temido. É o inverso. Temer a Deus é o inverso do que nós compreendemos. Seria isso. Porque toca a gente, né? Quando o ensinamento vem sem o medo de Deus, aí fica no coração, né? Eu sinto assim. Exatamente. Eu também entendi. Você conseguiu explicar melhor que eu. É bem isso mesmo. A forma é uma crença isso. Eu acho que é por isso que está aqui no livro. Para a gente entender isso. Tá bom, gente? Aí é o significado de conhecimento, né? Dentro do que a Kátia falou, e com verdade, com teme a Deus, conhece a Deus. Não é isso? Isso. Aí ele está dizendo assim, venha a ser, ó, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Né? Aí ele fala assim, venha a ser, né? O livro está dizendo, conhece a Deus e aceita sua certeza. É como se fosse a mesma frase, ele está explicando a mesma coisa, né? Então, quando fala teme a Deus, é como se quisesse dizer isso. Teme a Deus porque a gente entende que Deus é mais importante, né? Não para ser temido no sentido de ser medo, mas teme no sentido de que Ele é mais importante, porque os ensinamentos dele são mais importantes. É a minha ideia. Mais que isso eu não vou, porque teria que ser mais... né? Mas é mais ou menos isso. Oi. Sara, você vai concluir essa parte aqui do 7? Não, eu acho que vai ficar muito longo daí, a gente vai ir muito longe. Tá. Né? Eu penso que a gente já hoje deu uma... A gente já tentou entrar mais profundamente aqui na ideia, né? É só para eu anotar aqui, obrigada. Tá, né? Porque deve ficar faltando o último parágrafo, mas eu penso que é melhor. Embora a gente teve a revisão, mas eu achei que é importante. Eu achei que eu fui muito rápida. Né? Peguei uma primeira aqui, subi, peguei uma rua. Eu vou registrar uma coisa que eu senti falta no vídeo que eu vi. Então, nós paramos no capítulo 3, né? E vimos o item 6. É isso? Na próxima aula, começaremos no item 7. Isso. Para ficar registrado. No final, eu tive que voltar tudo para saber onde a gente estava. Porque a gente, na verdade, semana passada viu 3, 4 e 5. Viu 1, 2, 3, 4 e 5. 5 parágrafos de uma vez só.
Mas aí eu acho que eu fui muito rápida e eu acho que poderia ter algumas coisas que são legais. E daí a gente estudou de novo 3, o 4, 5 e entrou no 6 que a gente não viu semana passada. Ok. Tá? E aí no próximo encontro a gente vai começar do 7. Tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Foi muito Então, um bom. grande abraço a todos, né? E a gente se Semana encontra que vem, quinta, né? Isso, semana que vem a gente vai mudar o dia por conta de algumas coisinhas. Tá ok. Tá bom? Um grande abraço. Muito bom estar aqui. Eu Gratidão. agradeço. Então, Tchau.